Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado. O Acordo Transpacífico poderá criar a maior área de livre comércio do planeta. O Brasil está fora dele e dos outros principais mega-acordos em vigor ou em negociação no mundo. Especialistas e senadores afirmam que o país está ficando isolado e para trás nas negociações de comércio internacional. A Comissão de Relações Exteriores do Senado realizou no fim do ano passado 2 audiências públicas com pesquisadores e representantes do governo para discutir o assunto. Tudo isso e muito mais você acompanha agora na reportagem especial O Acordo Transpacífico e o Brasil. Em junho de 2005 foi assinado um documento que acabou virando o embrião do Acordo Transpacífico, o TPP. Quando os parlamentos dos países negociadores confirmarem o acordo técnico, o TPP vai englobar boa parte da economia mundial, como explica a professora de economia Lia Valls Pereira, da Fundação Getúlio Vargas. Eles representam 40% do PIB mundial. No início, apenas 4 pequenos países faziam parte do grupo: Chile, Nova Zelândia e mais 2 nações na ponta da Malásia, Singapura e Brunei. 3 anos depois, outros atores interessados no comércio internacional passaram a participar das negociações para ampliação do grupo. Os Estados Unidos sozinhos são os principais, com 22% do PIB mundial. Além da finalidade econômica, o comércio também é usado para fins geopolíticos, com a participação direta do legislativo e de dezenas de instituições especializadas. Cada estado norte-americano já sabe o que vai ganhar em termos de acesso a mercados e a produtos. Com o TPP, os norte-americanos estão ampliando e modernizando acordos já existentes. Professora Lia Valls Pereira. Os Estados Unidos já têm acordo com a Austrália, com o Canadá, com o Chile, com Singapura, com o México, com o Peru. Ela explicou que mais tarde passou a fazer parte das discussões a Malásia, o Vietnã e a terceira maior economia do mundo, o Japão. Isto mudou a dinâmica das negociações. Você incorpora o Japão, você vai discutir temas de empresas estatais, que é importante nessa área, tem o tema da internet livre, tem cláusulas trabalhistas e os americanos dão um peso enorme a esse tema. Embora as negociações no nível técnico tenham terminado, o processo político ainda deverá levar anos para ser concluído, como explicou o ministro brasileiro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Basta dizer que os últimos acordos de livre comércio dos Estados Unidos com alguns países da Ásia levaram 4 a 5 anos para serem mandados ao legislativo americano e depois toda a questão do exame no legislativo. Ele também justificou o fato do Brasil estar fora do acordo. O Brasil não é membro da Bacia do Pacífico, não estava no acordo inicial de 2006 e não foi convidado. Mas para o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, a ausência brasileira nas negociações reflete escolhas de política externa baseadas em premissas das quais ele discorda. A veemente crítica ao processo de globalização econômica e financeira. Ampliação da integração regional com o objetivo de formar uma área de livre comércio na América do Sul como forma de oposição aos Estados Unidos. A prioridade absoluta nas negociações comerciais multilaterais da rodada Doha e a insistência em seguir na contramão das tendências atuais de maior integração de economia global. A partidarização da política externa e a criação de um canal paralelo ao do Itamaraty. Por outro lado, os países que conhecem os benefícios e desafios do comércio internacional e das cadeias produtivas continuam avançando. O TPP deve lançar novas bases de negociação comercial diferentes do que normalmente se negocia na Organização Mundial do Comércio. A redução de tarifas de importação tem perdido importância.
Os negociadores têm enfatizado cada vez mais regras e modelos. Professora Lia Valls Pereira. Você tem regras, barreiras fitossanitárias, tem regras técnicas, tem uma série de regras que estão sendo discutidas. Porque no comércio internacional, cada vez mais importante são as regras, muito mais do que o tema tarifário. A publicação do Acordo Comercial Transpacífico também deixou clara a importância de outros temas: internet livre, propriedade intelectual, questões trabalhistas e ambientais. A professora de Economia, Vera Tortesen, também da Fundação Getúlio Vargas, deixou um alerta sobre a transformação fundamental que o TPP e outros acordos comerciais representam. O TPP está fazendo uma coisa gloriosa, está recriando o Tratado de Tordesilhas. A América do Sul, do Pacífico, já disse tchau para o Brasil e ainda o Brasil não viu. Os países todos do Pacífico fugindo do Brasil. Por favor, Brasil, acorde. Após quase uma década de negociações, a Organização Mundial do Comércio foi criada na metade dos anos 90. Ela institucionalizou um sistema de comércio global que defende a redução de tarifas de importação e do protecionismo como forma de desenvolvimento econômico. Naquela época, acabou predominando um raciocínio dominado pelo fim do mundo bipolar, o espaço no qual antes competiam Estados Unidos e União Soviética pelas supremacias econômicas e ideológicas. Acabaram prevalecendo os princípios norte-americanos, como explicou na Comissão de Relações Exteriores do Senado o professor Marcus Troio, da Universidade de Columbia, em Nova York. Os Estados Unidos e o Ocidente emergiam como atores vitoriosos, né, de um confronto bipolar em várias áreas, não apenas militar e ideológica, mas também econômica. E esse mundo levou a uma crença de liberalização comercial. Naquela altura não se imaginava que o eixo mundial da economia e do comércio iria sofrer uma profunda transformação. A gente vê crescentemente hoje essa mudança dramática, brutal, do meridiano geoeconômico do mundo, do eixo do Atlântico para o eixo do Pacífico. Primeiro veio o milagre do crescimento econômico do Japão. Depois foi a vez da Coreia do Sul e dos outros tigres asiáticos, Hong Kong, Singapura e Taiwan. Reformas econômicas e institucionais fizeram a economia da China dar um salto gigantesco, ultrapassando a japonesa para se tornar a segunda maior do mundo. No ano passado, os chineses se tornaram o maior parceiro comercial dos Estados Unidos, ultrapassando o Canadá. Para não ficar atrás nas negociações comerciais internacionais, a China lançou a chamada Nova Rota da Seda, com a Europa Oriental e com a Ásia Central, que também vai integrar a cadeia produtiva do Sudeste Asiático, com países como o Vietnã e a Malásia. A professora de Economia Vera Tortsen, da Fundação Getúlio Vargas, explica. A Rota da Seda, que liga a Europa à China, já está trazendo projetos de cadeias globais que estão se deslocando da própria China e indo para essa região. Diante do avanço asiático, os tradicionais gigantes do Atlântico, Estados Unidos e União Europeia, iniciaram negociações para um novo mega-acordo. Junto com a Ásia, elas são as regiões mais dinâmicas da economia e do comércio internacional. As primeiras ideias de um acordo transatlântico nos anos 90 ganharam corpo nos anos 2000. Acordos específicos, como nos setores aéreo e financeiro, têm fortalecido a relação entre europeus e norte-americanos, que já possuem baixas restrições tarifárias e regulatórias entre si. O senador Ricardo Ferraço, do Espírito Santo, está preocupado com os impactos desse acordo. Não será surpresa para mim se a parceria transatlântica, que envolve Estados Unidos e União Europeia, sair antes de algum eventual acordo do Mercosul com a União Europeia, o que se traduzirá num desastre ainda maior para a economia brasileira e para o Mercosul. Para o professor Marcus Troio, esse tabuleiro internacional contemporâneo é a base para novas formas de integração entre os grandes atores do comércio global. É a constituição de uma nova geometria de acordos de comércio e investimento que favorecem não apenas as trocas comerciais, mas também a integração entre cadeias produtivas, o fluxo de investimento, o fluxo de ideias, o fluxo de tecnologias.
Por isso, especialistas como a professora Vera Tortsen consideram um erro estratégico insistir exageradamente na negociação multilateral via Organização Mundial do Comércio. O mundo cheio de acordos, e aí o Brasil a vida inteira, OMC, OMC, OMC. Eu tive essa excelente oportunidade de ficar lá 20 anos da minha vida. A OMC hoje é o tribunal baseado em regras tão velhas. Outros, como o senador Ricardo Ferraço, criticam a aposta em acordos com países em desenvolvimento que excluem o diálogo com economias mais avançadas e também o foco excessivo no Mercosul, com todos os problemas que o bloco tem hoje. A manutenção do Mercosul nesse estado da arte, é evidente que isso não vai a lugar algum. E não ir a lugar algum significa dizer que o Brasil perdeu a sua soberania comercial, porque só pode ir aonde os outros forem. Como disse Marcos Troio, o jogo mudou. O Brasil não está em guerra com ninguém, mas o Brasil faz parte de uma dramática competição econômica global. Ele vai ter que desenhar uma grande estratégia para esse mundo da reglobalização, no interior do qual fenômenos como o TTP são apenas um dos pilares. Novos modelos de produção industrial, de tecnologias baratas, de relações trabalhistas e ambientais, de relação entre países. Tudo isso vem mudando o sistema mundial de comércio. Gigantes do passado, como a Petrobras, por exemplo, hoje têm um valor na Bolsa de Valores menor do que o Facebook. A crise financeira de 2008 acelerou a percepção de que o mundo entrou em uma nova fase de relações econômicas. O professor Marcos Troio, da Universidade Columbia, em Nova York, analisou essa nova era quando esteve na Comissão de Relações Exteriores do Senado. A ideia de que o livre mercado, a livre interação das forças de oferta e demanda, criava necessariamente, ainda mais por conta da sua escala planetária, no âmbito do comércio internacional, ganhos de prosperidade para todos, foram, de certa forma, questionadas pelo advento da crise que levou à chamada Grande Recessão de 2008 e o declínio relativo dos modelos econômicos adotados no Ocidente. Crises financeiras, desempregos estruturais, busca de competitividade, dificuldades no aumento de produtividade. Tantos desafios levaram a modelos alternativos de desenvolvimento que alguns especialistas chamam de capitalismo de Estado. Mas nem essas alternativas vêm apresentando soluções para problemas que afetam tanto países desenvolvidos como os em desenvolvimento. É o caso da desindustrialização no Brasil, como lembra o senador Ricardo Ferraço, do Espírito Santo. A desindustrialização do nosso país, ela está em marcha batida. Aquilo que já representou 24%, 27%, por 29% do produto interno bruto, hoje não representa 10% do produto interno bruto. Nesse ambiente de ausência de competitividade, de ausência de inflexão, é evidente que a política externa ela se faz mais necessária e mais importante. A professora de Economia Lia Valls Pereira, da Fundação Getúlio Vargas, alega que acabou a época em que a indústria brasileira tinha poucos competidores nos mercados internacionais e possuía mais vantagens comparativas. Essa zona de conforto acabou. Acabou porque o boom das commodities acabando trouxe de volta um tema que estava escondido e já era muito discutido no final dos anos 90, que é a competitividade da indústria brasileira e da indústria de serviços. A China, que no passado atraía todo tipo de indústria, está se convertendo em investidor internacional. Com isso, transfere para outros países linhas de produção com menor valor agregado, de menor lucratividade e, normalmente, com mais problemas ambientais e trabalhistas. Professor Marcos Troio. A China vai levar uma parte importante do seu parque produtivo para a sua vizinhança geoeconômica. É impressionante hoje o montante de capital industrial chinês investido, por exemplo, no Vietnã. A Índia pescou isso muito rapidamente. O principal programa do primeiro-ministro Narendra Modi chama-se Make in India. Não Made in India, Make in India. Come Make in India. Vem fazer, porque ele percebeu que os custos de produção na China subiram demais.
Isso tem aumentado a importância de um conceito chamado regra de origem. Ela se refere à última transformação substancial do produto fabricado em uma cadeia global ou regional de valor. Pode ser um automóvel, um alimento processado ou um aparelho celular de marca chinesa. Você montar uma empresa como a Huawei, montar uma operação na periferia de Santiago com vistas à exportação para o Canadá, ou para exportação para o Japão, ou para a Coreia do Sul, se eventualmente a Coreia do Sul se juntar ao tratado, né? Ou seja, é um tipo de capital mais intensivo em tecnologia. É um quadro complexo no qual as duas maiores economias do mundo, os Estados Unidos, maior importador, e a China, maior exportador, são ao mesmo tempo rivais e parceiros. Os dois países têm modelos econômicos bem diferentes. Enquanto os norte-americanos apostam na liberdade de mercado, os chineses têm um partido único, que domina o cenário político, e um capitalismo que apoia empresas privadas, mas tem forte presença do Estado. Por isso, a preocupação do presidente da Comissão de Relações Exteriores, o senador Aloísio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo. Com o pleno reconhecimento da China como economia de mercado a partir de 2016, economia de mercado que obviamente a China não é, nós deixaremos de aplicar taxas antidumping que hoje protegem pelo menos 50 ou 60 produtos industriais brasileiros. Alguns de grande relevância para o estado do Rio Grande do Sul, a indústria calçadista, e também para São Paulo, Birigui, Franca, Jaú, onde nós temos indústria calçadista muito forte, mas também tubos de aço, vidros. Para tornar o quadro ainda mais complicado, são cada vez mais comuns nas rodadas de negociação comercial a presença de padrões privados, ao invés dos modelos estatais, e a participação ativa de organizações não governamentais, como explica a professora Vera Tortzen. Um bando de ONGs que cuidam desse assunto, cada uma cria o seu selo. E a pressão é tão brutal nos grandes centros de compra que elas não vão comprar mais o seu café, porque tem que atestar que o trabalhador ganhou quanto ganhou. Na hora que o senhor consegue pagar um bom dinheiro para conseguir o selo que é etiquetado no seu café, no dia seguinte a pressão da outra ONG faz e o comprador maior acaba também não comprando mais. Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Voltamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. No século XX, a América Latina e o Sudeste Asiático adotaram modelos distintos para o crescimento econômico e o desenvolvimento social. Uma das diferenças foi o foco nas exportações de produtos com cada vez mais tecnologia e valor agregado. Hoje, a Ásia vem alcançando melhores resultados no crescimento econômico e no comércio. Alguns países da América do Sul também buscam tirar o melhor proveito do Acordo Comercial Transpacífico. Estes e outros assuntos você acompanha agora na segunda e última parte da reportagem especial O Acordo Transpacífico e o Brasil. A industrialização para a substituição de importações foi um dos temas dominantes nas discussões econômicas da América Latina, especialmente a partir dos anos 50. Pensadores como o brasileiro Celso Furtado e o argentino Raul Prebisch argumentavam que países mais pobres nunca iriam se desenvolver se não se industrializassem para fabricar aquilo que consumiam. Poucas regiões da América Latina conseguiram formar grandes parques industriais como no Brasil, onde o processo se intensificou a partir dos anos 30. Ainda assim, o grosso da produção era o mercado doméstico. Por outro lado, seguindo políticas normalmente usadas em países europeus e asiáticos, foram impostas altas tarifas para dificultar as importações. Um dos casos normalmente citados como exemplo desse tipo de política é o do Japão.
Mas a entrada dos japoneses no TPP deve mudar essa dinâmica, como explicou o chanceler Mauro Vieira, na Comissão de Relações Exteriores do Senado. O Japão tem legislações muito protecionistas em várias áreas, sobretudo em produtos agrícolas, e agora a adesão do Japão, que é recente, é de 2012, 2013, realmente fazem do bloco um bloco importante. O embaixador brasileiro ressaltou ainda o protecionismo europeu, agora também pressionado pelo TPP. A União Europeia é muito protecionista e, evidentemente, não poderia deixar de ser, tem que defender seus interesses. E, sobretudo, em agricultura, há grandes países que são muito próximos do Brasil, com quais temos relações muito importantes e intensas, e que são também grandes produtores e que têm esse interesse. Diferentemente da América Latina, a industrialização na Ásia enfatizou mais as exportações de produtos com tecnologias normalmente adaptadas de países mais avançados, marcas nacionais e processos produtivos inovadores. Mais recentemente, os países asiáticos vêm assinando uma série de acordos para ampliar o livre comércio dentro e fora da Ásia. Enquanto isso, o Mercosul vem enfrentando grandes dificuldades nas negociações internacionais, como explicou o vice-presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil, Mauro Oiticica Laviola. No próprio Mercosul, a esperança do empresário brasileiro é mínima. Não é possível sequer atingir uma área de livre comércio no Mercosul. Para pesquisadores experientes do comércio internacional, do ponto de vista brasileiro, o isolamento do Mercosul não é o único problema, como explica a professora Vera Tortsen. O modelo que se usa hoje, de que o Brasil deve se voltar para a América do Sul e África, é um modelo que está totalmente esgotado. O mundo já não pensa assim e o Brasil continua a insistir nessas duas teclas. Segundo o representante dos exportadores brasileiros, Mauro Laviola, o resultado é a perda de competitividade e mais insegurança para setores industriais inteiros na América Latina. O setor têxtil fica apavorado com o leste asiático, o setor de calçados fica apavorado com China e outros lugares. O setor calçadista já perdeu mercado para o calçado chinês na Argentina, que aliás tem um acordo de swap com a China, e está utilizando parte desse acordo de swap para pagar mercadorias, o que é clearing, que é proibido na OMC. A situação é mais preocupante quando se observa o que está acontecendo entre os países latino-americanos que aderiram ao Acordo Comercial do Pacífico. A entrada do México, por exemplo, poderá afetar ainda mais as manufaturas brasileiras, que já vêm sofrendo uma grande redução no total das exportações nas últimas décadas. O Chile e o Peru são os outros países da América Latina que assinaram o Acordo Transpacífico. O Chile tem acordo com a China, tem acordo com a Coreia. O latino-americano que mais tem acordo também pudera. A tarifa dele é 6%, não está preocupado em tarifa, em coisa alguma. Agora, em regras, sim. A troca recente de governo na Argentina aumentou ainda mais a expectativa de que os rumos no continente podem mudar de direção, como argumenta o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará. Já que nós estamos a reboque já há algum tempo da política bolivariana, no caso da Argentina, já tomando claramente uma posição diferente, o Brasil passaria a ser o único bastião forte dentro do Mercosul, defensor das repúblicas bolivarianas. Entre os anos de 2000 a 2013, a participação do Brasil nas exportações mundiais aumentou de 0,9% para 1,3%. Mas o crescimento ocorreu basicamente por causa da venda de produtos agropecuários. O país vem reduzindo a exportação de produtos manufaturados em relação a outros países, deixando de agregar maiores ganhos nas cadeias mundiais de valor. Com isso, vai perdendo espaço onde se concentra o filé mignon do comércio internacional. Para a professora Lia Valls Pereira, da Fundação Getúlio Vargas, tem faltado uma estratégia efetiva para a política brasileira de comércio exterior. A gente tem um problema que é mais de caráter estrutural. O fim do preço das commodities, do alto do boom do preço das commodities, que deixou, vamos dizer, claro, um problema de falta de competitividade das nossas manufaturas, que já vem se arrastando há muito tempo.
Ela alega que o Plano Nacional de Exportações, lançado pelo governo federal no ano passado, não criou a estratégia e o planejamento necessários para integrar o Brasil no comércio internacional de maneira mais vantajosa, especialmente no contexto de novos acordos globais como o TPP. O TPP, eu acho que o principal tema que a gente deve debater é sobre exatamente qual é os rumos da política de comércio exterior do Brasil. Não é o TPP como a grande ameaça que vai acabar com a indústria brasileira. Ela e outros especialistas argumentam que no exterior o Brasil é visto cada vez mais como um país isolado do sistema internacional. Para o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, esse quadro prejudica os interesses nacionais. A gravidade da situação de política externa e comercial brasileira, principalmente diante do momento que nós estamos vivendo da nossa economia, em que uma das saídas seria com certeza a exportação. Para a professora Vera Tortsen, o TPP tem potencial para prejudicar o Brasil justamente no setor onde o país tem sido mais competitivo internacionalmente. Os setores que vão ser afetados de cara, setor agrícola brasileiro, que os Estados Unidos vai exportar para esses países que o Brasil tem algum tipo de exportação. Um dos exemplos que ela apresentou foram as exportações de carne para o Japão. O Brasil levou anos para exportar para o Japão carne, os Estados Unidos vai exportar carne para o Japão abaixou as suas tarifas e aumentou as suas cotas para o americano. Claro que o Brasil perde a cota numa hora dessa. Segundo ela, setores industriais também seriam afetados. O setor têxtil, que estava esforço danado para exportar para os Estados Unidos, a regra de origem para o setor têxtil é de 3 saltos: fio, tecido e confecção. Com isso, o Brasil perde espaço nos Estados Unidos, porque aí entra os outros países. Para a professora Lia Valls Pereira, o Brasil deveria rever e atualizar a tradição de reduzir tarifas para certas importações e montar uma estratégia sofisticada para a sua política de comércio exterior. No Brasil a gente usa muito instrumentos de isenção tarifária. Por que não ser mais realista, né? E realmente olhar como é que nós estamos trabalhando com nossas tarifas e fazer uma reforma que essa sim é importante, tá? Além disso, você tem a agenda da competitividade, né? Reformas micro e institucionais para poder melhorar a produtividade. Ela também propôs mudar o foco dos acordos negociados pelo Brasil. O Brasil tem até receio de fazer acordos amplos aqui com os vizinhos, né? Nossos acordos só são quase sobre mercadoria, né? Então, se a gente tem que aprender a saber negociar normas, que é complicado porque significa discutir as nossas regulações domésticas. Mas se a gente não tem propostas para isso, se no final todo mundo fizer acordo, a gente vai ter que aceitar o que o mundo nos oferece sem ter antes pensado o que nós realmente queremos. Se quiser fazer parte do novo grande jogo do comércio global, o Brasil terá que aperfeiçoar e muito suas políticas comerciais, como explica o professor Marcos Troio, da Universidade Colômbia. A grande estratégia brasileira vai ter que articular, vertebrar política de comércio exterior, política externa e, entre outras coisas, política industrial, que é fundamental também para esse jogo que nós estamos falando. Um dos principais desafios para o TPP antes de gerar seus maiores impactos será a aprovação pelo Congresso dos Estados Unidos, o que poderá levar alguns anos. Até lá, o Brasil terá uma oportunidade de reformar e atualizar sua própria política comercial. Você acabou de ouvir a reportagem especial O Acordo Transpacífico e o Brasil. Reportagem e redação Floriano Filho. Locução Floriano Filho e Raquel Teixeira. Edição Leila Herédia. Trabalhos técnicos André Menezes. A Rádio Senado tem direção de Ivan Godoy e a Secretaria de Comunicação Social do Senado é dirigida por Virgínia Malheiros Galvez. Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.